Boa noite, hoje meu nome é Cauã e eu vou apresentar o nosso código do Java da Global Solution, desafio proposto pela FIAP. E bom, primeiramente eu criei um repositório aqui com os commits, tudo bonitinho, conforme foi o andamento do projeto. Um README bem legível, objetivo e de fácil interpretação. Então, mostrando a maneira, um resumo sobre o projeto, os nossos objetivos, a arquitetura no geral, as tecnologias utilizadas, o banco de dados, passo a passo para acesso. Inclusive, a gente utiliza Spring AI e por isso aqui está a maneira certa de ser utilizado. É, aqui no README, para a gente utilizar é, o API tem que ser uma API Key, que ela por segurança eu não coloquei no README, tá no TXT que vai ser entregado, que vai ser entregue, perdão. E bom, vamos para a parte do código. O código foi estruturado é, seguindo as recomendações aprendidas nas aulas e nos PDFs. Então aqui em configurações foi onde eu configurei meu OpenAI, né, porque a gente vai utilizar no nosso projeto. Aqui, o Security Config basicamente é a segurança da nossa aplicação, então login, usuários, então aí eu utilizei aqui Filter Chain também, Password Encoder, então tudo para deixar o mais robusto, né? Validação BIM, então tudo para deixar mais robusto a questão do download, do cadastro, dos controllers, basicamente para a configuração das páginas, então tem do home, tem do login, tem da recomendação pela IA, tem do registro diário que o usuário realiza, registro usuário web também, tem também o do próprio usuário. E aí para cada controller também tem o model e também tem o DTO. Então o DTO são apenas algumas informações, né, em string ou double, integer, que vai estar em cada classe. As classes aqui são a atividade, todas com anotações com ID, todas as entidades definidas com os getters e setters, então tudo sendo utilizado. Também fez um repositório para cada. E claro, serve-se para conseguir fazer funcionar tudo bonitinho, tudo junto. Então, por exemplo, aqui do Custom User Detail Service, por exemplo, recomendação da IA, o registro e do próprio usuário. Aí então nós temos uma aplicação web utilizando TimeLeaf. Então aqui eu configurei uma navbar tudo bonitinho para navegação do site. Recomendações, a página onde a inteligência artificial, de acordo com o seu registro que você vai criar aqui no Forms e vai conseguir ver no lista. Então aqui vai ser onde a IA ela vai ler o seu registro, vai interpretar o registro, treinada, né, para isso, e ela vai te dar um retorno, uma orientação. Aqui tem basicamente a página principal, né, junto com o dashboardzinho tudo bonitinho. Também tem aqui o cadastro para realização do cadastro do usuário, para que não algo que bata com o nosso banco de dados. Então aqui está o nosso banco, então todas as tabelas estão de acordo com as classes. A conexão do banco de dados está aqui no Properties, então aqui está a configuração do JPA do Hibernate, do banco de dados Oracle, da nossa porta. Isso aqui é para, no caso, para teste localhost. Então do TimeLeaf, do Swagger. Então tudo certinho que eu estou utilizando. O Bitgradle também todas as dependências salvas, implementadas, tudo bonitinho, conforme um código de boas práticas. Resumidamente, esse é o código. Então vamos ver um pouquinho para ele. Aqui, esse aqui é a nossa página inicial, mas sempre que a gente for abrir o site, ele vai te pedir o login. Então aqui no caso eu já fiz um login, que já tem a senha aí, mas é facilmente cadastrado outro. Então aqui, por exemplo, a gente pode testar aqui como admin@admin. A senha a gente pode colocar aqui.
Então você seleciona o sexo, você coloca a sua data de nascimento. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui nos anos 2000, em julho, dia 5 de julho. Aí você coloca alturas em centímetros. Aqui eu vou colocar uma aleatória e o peso também. E cadastrar. Feito isso, sua conta foi cadastrada. Você consegue já fazer o login por ela, então vamos testar aqui, por exemplo. Opa. Aqui, admin. Aqui ele já reconhece, você já consegue entrar. Então aqui os registros eles são registrados pelo eles são diferenciados pelo ID. Então se esse cadastro aqui ele faz o registro, fica salvo apenas no cadastro dele e não fica salvo em outro. Então vamos fazer aqui rapidinho um. Então, por exemplo, aí você seleciona a categoria que você fez o seu registro. Então, por exemplo, se você fez musculação, você coloca o dia e a data. Então, por exemplo, você fez hoje às 5 da manhã, 5h40 da manhã. E você terminou hoje também às 7h28 da manhã, por exemplo. Você consegue salvar, o registro fica salvo. Então você consegue fazer novos registros, você consegue verificar o histórico. E, claro, de acordo com o seu histórico, o seu registro, a gente tem a recomendação da IA. Então, clicando aqui nessa opção, utilizando a API Key, né, ele vai carregar um pouquinho, porque precisa dar um input primeiro lá para o nosso chat, e aí ele vai te dar um retorno. Aqui está o retorno da IA. Então, essa aqui é a resposta completamente específica, tá? Aqui até a data e o horário que foi enviado. E aqui tá algumas recomendações. Então, ele dá uma sugestão, por exemplo, para aquecimento e alongamento, hidratação, alimentação balanceada, pré-treino, pós-treino, porque eu coloquei musculação, então sono adequado, dia de descanso, alternar entre os exercícios. Então ele reconhece, né, que é musculação, então ele dá aqui bastante dicas, né, e um pouco de orientações bem próximas do que o usuário ele quis registrar naquele negócio, naquele dia. Então, uma acompanhação de perto para melhorar a sua saúde. Então, fazendo com que às vezes ele tendo um feedback assim, ele até se sinta mais motivado a fazer mais exercício. Então, você pode atualizar se você não gostar, e aí ele vai te dar outro resultado. Então você pode voltar aqui e você consegue fazer outros registros. Então, por exemplo, aqui tem esse outro usuário que a gente criou. Aqui é outro registro. Aqui eu utilizei a mesma nota, mas por pura coincidência. Mas aqui eu consigo criar, vamos lá, 20. Vou colocar aqui como natação. Comecei a fazer às 8h41. Terminei de fazer às 9h43. Salvo o registro. E aí, conforme o seu último registro, você pedindo uma recomendação, aí ela vai te proporcionar dicas, orientações, o que você pode fazer para melhorar, como é que foi um feedback. Então ela sempre está ali junto para melhor recomendação do usuário. Então aqui natação, alongamento, as duas que eu fiz. Então os dois históricos que eu tenho ali ele trouxe. Então ele dá uma visão geral. E resumidamente é isso. A gente já subiu a aplicação no cloud. Então a gente fez o deploy em cloud. Tá aqui todos os testes, tudo bonitinho. Aqui tá o URL dele na nuvem, né? Aqui seria o localhost que a gente estava testando, mas aqui tá na nuvem. Então tudo funcionou, tudo bonitinho. E aqui tá a nossa comprovação de que foi feito tudo certinho, o deploy na nuvem. A gente utilizou o deploy mesmo da cloud, para aproveitar que a gente está fazendo a matéria de cloud. Então tá aqui todo o histórico. Então esse aqui é um outro repositório, então com orientação certinho. E conforme a gente foi fazendo ele, então foi feitos os testes, as atualizações, tudo certinho na nuvem, tudo bonitinho como tá aqui. Então, resumidamente, esse é o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.